ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia apreende mais de 200 quilos de droga. O material seria do traficante Nanico, que está preso. O que o Serviço de Inteligência agora quer descobrir é quem são os outros envolvidos nesse esquema que recebem ordens de dentro do presídio e são responsáveis por comprar e distribuir a droga aqui fora. Servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas fazem manifestação por melhores salários e contra os privilégios. Batalhão Ambiental apreende mais de 1 tonelada de pescado na Zona Sul. Primeira via da carteira de habilitação tem prazo do processo prorrogado por 1 ano. E ainda, Feirinha do Tururi. Em ritmo de boi-bumbá, os amazonenses se preparam para o carnaval. Isso e muito mais você confere agora no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já começou. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia apreendeu mais de 200 quilos de droga na Zona Norte. É a maior apreensão feita este ano pela Polícia Civil. O dono da droga, segundo as investigações, é o traficante conhecido como Nanico, que está preso no Centro de Detenção Provisória na BR-174. Quase 250 quilos, boa parte maconha prensada e skunk, uma forma mais concentrada, 7 vezes mais forte que a maconha comum, cultivada na água e importada da Holanda. Os policiais também apreenderam pasta base de cocaína e material para refino de droga. Tudo foi encontrado em caixas de isopor em uma casa no Canaranas, zona norte de Manaus. Também foram apreendidas uma pistola e munições. 2 homens foram presos e uma adolescente apreendida. O fato de alugar uma casa numa área residencial e eles faziam acompanhar de uma senhora, de uma jovem, melhor dizendo, ainda que menor, era para ele dar a ideia de que seria uma família, para não levantar suspeita junto aos vizinhos de que ele se tratava de um laboratório, de um ponto de venda de entorpecente, distribuição. Com eles, a polícia encontrou ainda essa lista com anotações, uma espécie de controle da distribuição. Nela aparecem 2 siglas, CDP, que segundo a polícia significa Centro de Detenção Provisória, o presídio onde Nanico está preso, e uma outra sigla, CVL, que a polícia investiga se é Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do país. Para a polícia, não restam dúvidas de que boa parte da droga abasteceria presídios de Manaus. O que o Serviço de Inteligência agora quer descobrir é quem são os outros envolvidos nesse esquema que recebem ordens de dentro do presídio e são responsáveis por comprar e distribuir a droga aqui fora. Segundo a polícia, as investigações apontam que o dono da droga é Alan de Souza Cachimari, o Nanico, preso do Centro de Detenção Provisória e suspeito de comandar o tráfico em Manaus de dentro do presídio. A Secretaria de Justiça monitora Alan de Souza Cachimari, o Nanico. Preso desde julho do ano passado, ele chegou a ser transferido para um presídio federal no Rio Grande do Norte. Mais recentemente, retornou ao sistema prisional do Amazonas. No último fim de semana, a festa de aniversário dele dentro da cela levou à demissão de 6 funcionários do presídio. Faltam 4 meses para a Copa do Mundo, quando Manaus deve receber turistas de outros países. E no trânsito ainda vemos muitas infrações. Na Maceió, faixa e semáforo inteligente não garantem a segurança de motoristas e pedestres. A gente fica com medo, né, de levantar a mão e os carros não pararem. Às vezes eles não param. Mesmo com sinal fechado? Mesmo com sinal fechado. Minutos depois, flagramos um carro avançando o sinal vermelho sem o mínimo respeito. Por outro lado, pedestres não se atentam à sinalização e atravessam, o que aumenta o risco de atropelamento. Ela tem que ter discernimento suficiente para ver que um carro ainda está em movimento e quando o carro já está parado, aí sim ela já pode atravessar, né? Já é o tempo hábil que ela tem para atravessar.
Mas muitas pessoas não sabem que para o sinal fechar é preciso apertar o botão. O senhor não sabia que tinha que apertar o botão para fechar o sinal? Até o momento não. Se soubesse era a primeira coisa que eu fazia. Nesse caso, a regra. Mesmo com sinal verde, ele tem que parar. O Código de Trânsito diz isso. A vida sempre em primeiro lugar. Já na Constantino Neri, o trânsito ficou mais lento por causa do BRS. E para evitar que os condutores fechem o cruzamento, o Manaus Trans realizou na manhã de hoje uma campanha de orientação aos motoristas. Iniciativas como essas podem ajudar a diminuir o número de mortes aqui na capital. Só no ano passado, segundo o Manaus Trans, foram mais de 220. E agora, boas notícias para quem está tentando tirar a primeira via da carteira de habilitação. O prazo do processo vai ser prorrogado por mais um ano. A repórter Marquilze Pereira tem mais informações. Marquilze, quem vai ser beneficiado? Como é que vai funcionar? Pois é, Larissa, boa noite. Exatamente isso. Hoje, em média, mensalmente, 14 mil pessoas fazem o exame de direção no centro de treinamento do Detran e 30% desses candidatos conseguem aprovação. Eles tinham até um ano para conseguir a carteira de habilitação, só que agora esse prazo foi esticado para 2 anos. Quem vai explicar o motivo para a gente é o diretor do Detran, Leonel Feitosa. Diretor, por que motivo essa mudança foi feita? Nós fizemos um levantamento e chegamos à conclusão que muitas pessoas, seja por qualquer motivo que fosse, não tinham condições de terminar o processo de habilitação em 1 ano. Muitas dessas pessoas precisavam da carteira para trabalhar. E em 1 ano, e agora a pessoa teria que voltar, pagar de novo, fazer autoescola, pagar o teste psicológico, enfim, teria que arcar com mais R$ 1.200. Pensando nisso e também na economicidade de tempo, nós resolvemos esticar esse prazo para 2 anos, porque em 2 anos a pessoa tem condições de fazer a sua prova, de ser aprovado e ter a sua habilitação. Então as pessoas que começaram o processo em 2012 podem procurar o Detran para regularizar sua situação, porque vai fazer somente a fase em que não logrou êxito. Então, se a pessoa não logrou êxito no exame de direção, a pessoa vai fazer somente o exame de direção, não vai pagar nada para o Detran, porque nós vamos aproveitar todas as aulas que foram feitas na autoescola de legislação e também direção. Esse processo de emissão da carteira de habilitação, ele vai ser modificado, né? De que forma? A partir de março, nós vamos começar uma grande obra ali no nosso complexo de direção e exames e vamos transformar ali na grande cidade do trânsito, onde os alunos, a partir de julho, agosto, setembro, quando estiver pronta a obra, irão fazer um exame diferenciado, onde os carros terão câmeras dentro e fora, eles serão acompanhados por uma grande central de informações, onde as imagens serão transmitidas por essa central e serão examinados por cerca de 12 examinadores, cada um com um tablet na mão, examinando uma parte desse exame. Então, com isso, nós entendemos que terá mais celeridade, as pessoas ficarão menos nervosas, porque o examinador fica ali em cima, também a pessoa fica nervosa, e com isso, se a pessoa for aprovada, a habilitação será emitida em 1 hora. Hoje ela passa 2 dias para será emitida em 1 hora. Então, entendemos que com isso nós iremos ganhar tempo, pessoas terão um nível de aprovação melhor e um nível de aproveitamento melhor também. Ok, obrigada pelas suas informações. Eu volto com você no estúdio, Larissa. Obrigada pelas informações, Marquilze. Com certeza tem muita gente comemorando, né? E daqui a pouco, calçadão da Suframa em situação precária. Falta iluminação nas quadras e sobram mato e lixo. E ainda, batalhão ambiental apreende mais de 1 tonelada de pescado. É o que você confere em instantes.